Eu cresci achando que tinha um problema comigo. Por muitos anos eu tentei ser alguém que eu não era. Por 3 anos eu ouvi, não é pra você esse lugar. Fala, gente! Mais um Tete a Tete com a Pri começando. Que alegria te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Você que já conhece o Tete a Tete sabe como tem sido especial esses meses, esses testemunhos que nós temos compartilhado aqui com você, como a minha vida tem edificado. E, gente, assim, ó, e eu sou tão privilegiada que eu tenho sido edificada durante, o pós e o depois quando sai o episódio. E você tem a oportunidade de assistir quantas vezes você quiser. Olha que bênção. E lembre sempre que aquilo que edifica você pode edificar outra pessoa também. Então sempre envia para alguém, um amigo, uma pessoa querida, porque eu tenho certeza que Deus vai falar através da tua vida, através desse gesto de carinho. Mas, gente, hoje eu tô com uma convidada que é a cara da alegria e eu quero desejar bem-vinda, Camila. Muito obrigada. Mais conhecida como Mi Fernandes, tá bom? Exato. Ai, por favor. E aí, né? Galera, muito boa tarde, tudo bem? A paz? Boa tarde, boa noite, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. dia. Pois é. O Tete até sai 10h30 da noite, mas aquela coisa, né? Às vezes vai ver só no outro dia, ou ver na hora, enfim. Então, onde quer que você esteja, um bom dia. Tenha um bom dia. Ótimo. Ai, Mi, que alegria ter você aqui. Eu sei que existem conexões que são de Deus e você é uma delas. Eu fico muito feliz. Gente, pra quem não sabe, eu vou contar rapidinho antes dela se apresentar, porque, né, aquela vai ser uma disputa pra quem fala mais mentira. Mas existem pessoas que a gente olha, admira, e você diz assim, cara, Deus tem alguma coisa que aquela mulher precisa estar perto. Né? E você foi uma dessas pessoas. Eu disse, cara, eu olhava, eu te admirava e dizia assim, eu tenho certeza que um dia a gente vai trabalhar junto. E hoje nós, graças a Deus, estamos juntas, né? trabalhando juntas. Daqui a pouco nós vamos contar esse spoiler aí. Mas seja muito bem-vinda, eu tô muito feliz, me sinto muito honrada com a tua presença aqui. Meu Deus, eu que me sinto honrada, gente. Que isso, né? É uma honra estar aqui. Gente, então vamos lá, né? Quero agradecer já todo o carinho, Pri, compaixão também, amo demais. Mas, gente, eu sou a Camila, mais conhecida como Mi Fernandes, porque é do Mila. E minha família gosta de diminuir as coisas, né? Então é Mila, Mili e ficou Mizinha também. E ficou Mizinha. Então, assim, tá tudo bem. Meu marido antes achava que era Milena, que era. Até hoje, Michele. Michele, exatamente. Normal. Me chamam assim. E tá tudo bem. E não me importo mais. Eu sei quem eu sou, tá tudo bem. Então, assim, eu tô muito feliz. Essa sou eu, tenho 36 anos. Eu sei que não parece, mas tenho 36 anos. E sou do interior de São Paulo. Nascida lá em Jacareí. Uau. Né, do ladinho de São José dos Campos, eu morava lá. E, na verdade, cresci em Limeira. Meu pai, ele é pastor, né, desde que eu me conheço por gente. Ai, e a gente bem-vinda ao time. a gente foi enviado para Limeira justamente para ele poder assumir uma igreja. Até hoje ele é pastor lá. Sim. Então a gente, assim, é do interior de São Paulo. Conheci meu marido lá, né? Ministério, meu propósito, tudo foi feito em Limeira até Deus nos despertar para um novo tempo. Uau, gente, olha, você viu que a gente já tem muitas coisas em comum. Gente, eu também sou filha de pastor, neta de pastor. A gente, então, é criada ali nos bancos da igreja, todos os cultos e etc. E é isso aí. É isso aí, é bem muito, isso. É muito gostoso. Tem gente que diz que isso é um peso. Pra mim, foi um privilégio. Teve seus pesos depois, por causa do divórcio, etc, né? Que aconteceu na minha vida, que graças a Deus não aconteceu na sua. Mas, que legal. E, claro, que a dança também nos conecta, entre tantas outras coisas. Mas eu gostaria de saber um pouquinho lá de Limeira, então, desse tempo que você viveu lá em São Paulo. E depois nos conta como que foi essa tua transição para Santa Catarina. Por que Santa Catarina, né? E foi do nada mesmo, assim. Ou do nada de Deus, né? Na verdade. As cristocidências, né? É, isso aí. Ah, Pri, na verdade foi algo assim... Bom, a minha história, né, é muito legal. Vou ser sincera. Eu amo também. Eu sempre fui a diferente da família. Não ovelha negra, mas a diferente. Ainda bem. Então, assim, desde pequenininha eu sempre tive esse negócio de ser diferente. Tenho 3 irmãs que eu amo de paixão. Inclusive, um beijo pra vocês, minhas lindas. Meu pai, que com certeza vai assistir. E todo o pessoal de Limeira. Gente, ó, é nóis, Brasil. Tá, então vamos lá. O pessoal... Assim, a gente chegou em Limeira. Num momento, assim, muito... Era uma cidade muito, muito carente e tudo mais. Meu pai foi enviado, a gente morava na parte de baixo da igreja, sem janela, sem nada, enfim. Construímos a vida ali, né, no Senhor. Foi muito legal. E eu fui crescendo assim. Só que era muito diferente. No sentido que
Hoje eu dou risada. Mas eu fico pensando assim, por que, cara? Eu era muito diferente. No meu vestir, no meu falar, no meu agir. E assim, filha de pastor, né? A gente veio de uma visão um pouquinho mais fechada. Então, assim, no sentido de, enfim, desenvolvimento mesmo, sabe? Sim. Então, eu era muito cobrada sobre isso. E aí, com o tempo, eu comecei a entender que eu tinha alguma coisa errada em mim. Sabe? Eu crescia achando que tinha problema comigo. Porque o tempo todo era podada, o tempo todo Sempre, repreendida, sempre. então, tipo, opa, tem que parar de ser eu, né? Tipo assim, por que você faz isso? Sim. Não faz igual suas irmãs. Porque minhas irmãs são, claro, né? São ladies, né, gente? Mas assim, eu sou diferente. Eu sou tipo a Fiona, né? Eu sou a diferentona. Mas assim, Por eu isso me senti... o verde? Não especificamente, mas eu sempre... Tá entendendo? Elas gostavam de rosa, eu gostava de azul desde pequena. Entendi. Ou azul ou verde. Sim. Então, assim, não tinha motivo, eu gostava. Mas eu também queria ser diferente, fazer coisas diferentes. Então, na minha cabeça, eu tinha um problema. Até quando eu era pequena, na infância, assim, até uns 11, 12 anos, eu não ligava muito, eu só fazia, sabe? Eu falava, não tô nem aí, vou fazer e tudo. Eu ouvia muita crítica, mas eu falava, tudo bem. Mas depois chegou uma época que a adolescência, você vai crescendo. Então, assim, eu comecei a mudar meu estilo de roupa, tentar imitar minhas irmãs, o estilinho delas, o gostinho delas. Nunca gostei de rosa, inclusive até hoje. Acho bonito quem usa, parabéns, mas eu não me sinto confortável de rosa. Não gosto. E nessa época da adolescência foi quando eu comecei a me fechar de vez. Sim. Porque assim, até o meu jeito de ser é muito espontâneo, sabe? Algumas pessoas achavam que eu queria me aparecer demais, queria... Só ficava assim falando, assim... Na verdade, né, filha de pastor tem um protótipo já, né? Ela tem que ser Exemplo. A pessoa exemplo. Então eu não posso brincar demais, não posso falar... Correr né? na igreja. Não pode querer se aparecer, tem que ser... Fecha a perna. Aquela princesinha. Come direito, de exemplo. Sim. E aí eu cresci ouvindo que, na verdade, eu precisava ser uma pessoa mais séria, porque quando eu abria a minha boca, é o que eu ouvia, né? Eu abria a minha boca quando eu passava seriedade naquilo que eu falava, porque eu sempre fiz as pessoas rirem, né? Sim. E tem propósito nisso ainda, né? Hoje em dia. Daqui a pouco Só que eu fala. não entendia. Sim. Porque não, mas pra mim é normal, né? Porque, sei lá, enfim, me fechei de uma maneira muito, assim, brusca mesmo no meu comportamento. Uhum. E aí foi crescendo assim, até que teve uma época que eu comecei a me afastar muito das pessoas. Eu nunca tive uma amiga assim, sempre, só de uma. Eu sempre fui da galera, sabe? Claro que a gente tem umas mais íntimas, mas eu sempre fui da galera. Mas nessa época eu me fechei demais. E eu vi minha irmã mais velha, ela sempre foi mais sanguínea também. Ela entrava no ambiente, o pessoal sempre sorria com ela e eu tentava ouvir o que ela falava para tentar copiar. Olha o nível que eu cheguei. E aí eu tentava reproduzir o que ela falava, mas ninguém ria. Entendeu? Porque não era teu. Não era meu, eu tava imitando a minha irmã. Ela e meu pai sempre foram muito da alegria, exato. Sim. Eu falei, não, e assim, eu ficava pensando, como que eu não consigo? É igualzinho que ela falou, mas talvez a entonação, não sei. Eu me cobrava demais. Foi quando eu entrei num padrão. Minha roupa mudou, meu cabelo mudou, meus olhos, tudo. Minha vida, minha identidade. Então, assim, sempre tive um sonho desde pequeno. Meu Deus, nosso Deus nos deu, né? Eu, com 11 anos, a gente não tinha televisão, não tinha internet. Nessa época não tinha, nem celular, né? Então, assim, Deus sempre colocou no meu coração povos e nações. Uau. E aí, com 11 anos, meu pai recebia os revistas, né, do povo aí, né? Sim. Eu pegava escondida, arrancava algumas folhas, claro que ele via, mas ele fingia que não via. Eu arrancava e colocava uma pastinha. E eu tenho até hoje essa pasta, por sinal, lá da época. E eu criava planos de ação para ajudar essa galera, esses povos, a sair daquela situação de vulnerabilidade, exato, carência, essas coisas. Sim, então, assim, eu ficava criando com 11 anos de idade. Uau. Então, assim, eu tenho registrado tudo isso. E aí, essa pastinha, com o tempo, ela ficou guardada por muitos anos. Eu nem lembrava que ela existia mais. Porque ainda não era mais aquilo que eu queria. Porque eu queria viver um padrão. Pois é. Então, assim, por muitos anos, eu tentei ser alguém que eu não era. Mas... eu até não julgo hoje, eu não julgo as pessoas, não julgo meus pais, que me corrigiram muito pra isso, minhas irmãs, que me cobraram, a igreja me cobrava muito, porque eu acredito também que eles também não tinham essa consciência. Era um sistema e eles estavam dentro desse sistema. Eles estavam vivendo realmente o que eu achava que era certo, Sim. e pra mim tudo bem. Sim. Hoje, eu olhando, claro, não vou julgar ninguém, até assim, eu acredito que Deus permitiu pra que eu vivesse tudo isso, sabe? Mas foi um processo. Então, assim, com muitos anos da minha vida, com 30, chegou assim, aos 30 anos, e eu tava daquele jeito.
Eu tentava ser uma pessoa mais alegre, mais animada, sempre tinha, né, os meus momentos de extroversão, mas eu não me reconhecia como uma legítima sanguínea. Nunca me reconheci. Na verdade, ninguém nem achava que eu era, porque falavam que eu era colérica, meu colérico era muito forte. Sim. E melancólico, né? Eu falava que eu era colérica e melancólica, porque eu era muito fechada, ou em alguns momentos eu até brincava, mas eu era mais... Enfim, tinha os meus picos de alegria, sabe? Não tantos. E aí, nesse período que casei, fui muito bem casada, por sinal. É verdade. E ele sempre me abriu muito. Ele mandou o beijo que eu mandei quarta-feira? Mandou. Então tá ele mandou e falou, antes que eu esqueça, chega em casa, eu vou mandar. Foi bem engraçado que ele falou assim, pastora, dessa vez eu vou falar pra ela. Eu vou ver. E ele falou. Ó, tá registrado. Obrigada, amor. Foi muito assim, muito legal, porque esse processo... Meu pai sempre foi muito aberto, meu pai é muito um paizão, né? Sim. Muito paizão. E minha mãe também tinha muitas feridas também na infância dela, então ela entregava o que ela nem tinha recebido para nós. Foi uma família, eu acredito que assim, a gente teve bastante estrutura familiar, cristã, espiritual, mas nessa parte de desenvolvimento pessoal mesmo, como identidade, eu passei por processos, né? E aí quando eu conheci o Alex também, foi outra história, mas enfim, quando a gente casou, ele começou a enxergar um lado que era mais aflorado, que eu, talvez não conseguia desenvolver tanto. E ele começou a mostrar pra mim que não tinha tanto problema de eu ser daquele jeito. Olha só que loucura, né? Um homem fechado, super... Assim, vocês são bem opostos, é muito interessante. Ele é muito firme com tudo, sim, muito sério. Ele morre de vergonha alheia pela Camila. Totalmente! Ele morre de vergonha de mim. Não, mas vergonha no bom sentido, de verdade. Sim, o jeitinho, né? Que ele fala assim, meu Deus, eu nunca faria isso, né? Nunca faria isso. E eu não vejo ele fazendo mesmo. Mas ele sempre me apoiava muito. Então, assim, meu pai, desde pequena, me apoiava muito em sonhos, porque eu sempre fui sonhadora, né? Sim. A sonhadora da família, quem nunca, né? Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram, mas aí quando eu casei, ele foi essa pessoa pra mim, né? E ele sempre me incentivou muito a viver aquilo que eu queria. Então, quando eu não me sentia bem fazendo alguma coisa, ele falava, não, por que você não quer? Então, não faça, né? Então, ele me motivava muito. Foi quando eu realmente me encontrei na dança, porque voltando um pouquinho aos anos, né? Eu não nasci com esse dom, gente. Porque você que não sabe, não nasci com esse dom de Deus. E não tem nem como saber isso, gente. Tem. Se ela não me contasse isso, porque foi tão interessante. Porque a gente um dia foi jantar juntas, né? Pra falar sobre os projetos de Deus e tudo mais. E ela me contou essa parte da dança especificamente. Eu olhei pra ela, tipo assim, como assim? Na minha cabeça, ela dançava, tipo, desde 5 ou 6 anos. Porque é lindo o que tu faz. E a maestria que Deus te deu, o dom que foi lapidado por Deus nesse tempo, uau, tipo, não tinha nem como saber. Então aquilo me tocou de tamanha profundidade que eu disse assim, outras pessoas podem estar passando pelo que tu passou. Né? Essa questão de tentar apagar aquilo que se é por vergonha da sociedade, ou por vergonha do que vão pensar, do que vão agir, porque, tipo, gente, a vida passa tão rápido, e cada um tá vivendo a sua vida, ninguém, na verdade, tá nem aí pra nada, na verdade. Essa é a verdade, né? Só que a gente fica tão achando que nós somos o centro, que a gente fica, para com isso, para com aquilo, para com aquilo. E eu vejo que se Deus não mudar a perspectiva do ser humano, a gente vai sofrer demais, porque, tipo assim, parece que todos que estão à nossa volta, nós conseguimos só ver as coisas ruins. Só os defeitos, falhou, esse aqui me traiu, esse aqui falou mal, esse aqui... Invalida tudo que a gente fez de bom. Invalida tudo de bom. E aí a gente esquece que, caramba, quando tá indo tudo bem, quando tá tudo certo em casa, a gente não enaltece isso. Exato. A gente só enaltece o que é ruim. Então, não sei se você tá em casa, se faz sentido isso que eu tô falando, mas se Deus tá fazendo você assistir esse episódio, que seja para você refletir na perspectiva que Deus te deu. Comece a ver as coisas boas das pessoas que estão ao seu redor, valorize as pessoas que estão ao seu lado e não apague aquilo que o Espírito Santo está fazendo, porque nós de fato somos diferentes. Deus nos fez assim, né? Por que o corpo seria corpo de Cristo? Se fosse todos iguais, um padrãozinho, ou então seria vários robozinhos. Eu concordo. Não somos robozinhos, somos seres humanos. E eu alcanço pessoas que o Alex não alcança, e o Alex alcança quem eu não alcanço. Porque às vezes com aquele jeito calmo dele, a pessoa vai se sentir tão confortável, tão amado por ele estar ouvindo totalmente o jeitinho. E tem gente que não precisa ser agitado pela pastora Priscila ou pela Camila, assim, né? E a pessoa tem vai... Tem gente que nem gosta. Tu entendeu? Tem gente que não, tem gente que vai ser mais quietinho. Tem gente que vai na oração ou apenas ouvindo. Tem outros que vão precisar ouvir alguém falando. Então, Deus fez cada um de uma maneira. E eu acho isso lindo você estar compartilhando isso, porque eu sei que às vezes é tão difícil a gente expor isso. Claro. É difícil expor isso. Mas eu acho tão maravilhoso quando a gente consegue. Porque as pessoas que assistem dizem assim, caramba, não sou tão anormal assim.
Outras pessoas também passaram pelo Faz que eu parte passei. da vida, né? Faz parte do processo, do crescimento, do amadurecimento cristão. E que delícia. Agora eu quero saber essa história da dança, porque as pessoas precisam ouvir isso. Gente, a dança é uma história que eu me emociono demais. Porque hoje eu tenho claro na minha cabeça que não é sobre a dança. Uau. Mas a dança faz parte da minha caminhada, sabe? É uma ferramenta. Eu não nasci com a dança. Minha irmã tinha 8 anos, eu tinha 10. E ela nasceu pra dançar. Cara, pensa a menina que dançava em casa lindo e ficava pensando, da onde saiu isso? E aí criaram o primeiro grupo da igreja, né, de 4 menininhas ali. Só que eu era uma menina já grandona, magrelona, então assim, era visto já como adolescente, sabe? O corpo formado Mais e às desenvolvida, vezes... assim. É, e não era assim, não cabia ali naquele momento, né? Mas o que eu fazia? O meu ser diferente, elas tinham uma roupinha roxa e branca. E pegava roupas da minha casa, roxa e branca, colocava uma por cima da outra e falava, eu já tenho roupa, não precisa se preocupar com roupa comigo. Pra mostrar que não era o financeiro. Eu podia fazer do meu jeito, mas eu queria entregar. Mas não deixavam. Porque eu já tava no padrão. É, porque eu era muito, assim, mas tá tudo bem. Aí foi abrindo a mente, a igreja foi, né, desenvolvendo, começou a colocar, deixaram eu entrar num grupo de dança. O que aconteceu? Por 3 anos eu ouvi, não é pra você esse lugar. Você parece um grilinho dançando, você é muito dura, você não nasceu pra isso. Eu ouvia muito. Tenta mas outra coisa, né? tipo... Exatamente isso. Tem certeza que é isso que você quer? Porque, olha, você não pode fazer tal coisa. E eu sei que as pessoas não falavam por mal. Mas eu acho que era, talvez, vergonhoso pra elas olharem que eu não era boa. Tipo assim. Vamos avisar ela que tá feio pra parar. Inclusive, meu pai ainda sempre fala, eu vou falar a palavra aqui, gente, que é a pererequinha, né? A ranzinha. Sim, sim. Eu gravo muito isso comigo, meu pai ainda falou pra mim, o dia que você estiver dando aula, você vai deixar na sua mesa um sapinho, né, uma parelequinha de, como fala, de gel ali. Todo mundo perguntar se vai falar da sua história, porque já falaram várias vezes pra mim que eu parecia uma parelequinha dançando. Olha, porque eu era muito desengonçada. Sim. Mas assim, sem estudo, sem nada, né, só na cara e na coragem, por vontade, por causa da minha irmã ainda, não era nem pra mim. Então, assim, você vê que minha identidade já começou tentando pegar aquilo que não era meu. Sempre buscando Sempre de alguém. buscando algo. E assim, eu cresci com isso. Desisti por um tempo da dança, quando eu fiz 15 anos, eu falei, sabe uma coisa? Cansei de ouvir isso. Só que nesse período, gente, o filho de pastor faz tudo, né? Então eu liderava jovens, já tinha células, né? Isso, aquilo. Cantava, tocava bateria, enfim, tudo aquilo lá. E aí com 17, meu pai me chamou e falou, filha, eu preciso de uma pessoa pra assumir a dança, porque a gente precisa de uma pessoa agora com firmeza, né? Eu falei, tudo que eu não posso é dançar, porque eu só sabe... E eu já tava assim, sabe, de saco cheio já. Saco cheio. Fala, não quero mais. Eu falei, pai, não é o que eu quero. Aí, na reunião, é porque ele sempre foi muito pastor e pai ao mesmo tempo, sabe? Então, ele sempre soube lidar com essa questão. Eu não tô chamando você pela dança, eu entendo sua história. Mas se você tem uma coisa que é boa e eu quero você lá, é pela liderança. Desde pequena, você tem algo forte. Então, assim, aí eu chorava, ai, tá. Então, eu vou ficar até achar alguém que dance, mas eu vou só liderar as meninas pra cuidar delas. E aí, gente, foi quando eu conheci meu marido, depois namorar, tudo aconteceu nesse período aí, mais ou menos. Fiquei, né, liderando ali por muitos anos. E casei. Ele me incentivou a estudar. Então eu estudei, me tornei profissional nessa área, balé, jazz, street dance, só faltou sapateado. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia? Ponta. Até que um dia, pastora, chegou um momento que assim, sem eu querer, eu fazia porque eu queria ajudar as meninas, né? Mas não teve nenhuma que dançava, era eu mesma. Eu que ensinava depois. Aí, na escola, ela me chamou pra fazer festival de dança no final, né? Eu fui a protagonista da ponta. Uau. E quando ela me chamou, mas eu chorei tanto, até foto até hoje. Eu tenho que só caçar, mas eu tenho. E eu chorava tanto, eu falava, Senhor, da onde? Então, assim, ó, a pessoa que não tinha nada... Era a pererequinha. Sabe? A grelhinha, que era ruim. E assim, na escola, não era nem assim... Na igreja, né? Era uma escola. E isso me deixou, assim, muito feliz com o Senhor. Porque eu comecei a entender que, na verdade, tudo aquilo ali fazia parte de um processo da minha vida que eu precisava passar, sabe? E eu falava, fiquei muito feliz, muito feliz. Mas as dificuldades vieram, eu não consegui engravidar. Como, né? Eu casei cedo, pra mim, eu fiz muito bem. Nada contra quem casa cedo, tá? Porque eu sou muito feliz com meu marido. Sim. E acabei não conseguindo engravidar, precisei fazer vários exames, testes, e tive problemas de saúde, fiz cirurgias, tive que parar a dança. Nesse período de dança, eu já tava ali, quantos anos, né?
liderando a dança, fazendo projetos evangelísticos. A gente fez até um teatro uma vez, um festival cristão, pra gente encher o teatro ali, fazendo tipo a ideia do Lago do Cisne, mais cristão, né? Que legal. Então, assim, foi muito legal, gostei da dança e tal. Mas eu parei. Parei por conta da cirurgia que eu fiz primeiro do coração. Eu tentei voltar, precisou fazer a cirurgia da endometriose na época da pandemia, não conseguia fazer nada. Quando eu fiz a cirurgia, eu precisei ficar 6 meses sem conseguir levantar da cama por conta de tudo que a gente fez. Nesse período, eu já estava me incomodando com algumas questões de desenvolvimento, né? Porque eu passei por um processo de desenvolvimento pessoal em 2019. E isso já começou a falar, cara, você precisa se aceitar. Aceitar quem você é diferente. E Deus te fez diferente para você ser diferente. E isso ainda tava assim, em guerra lá dentro, sabe? Quando você fica assim, tá, mas eu vou ser como? Ninguém vai me aceitar, porque Limeira, gente, eu amo Limeira. Só pra vocês saberem, eu amo Limeira. Até hoje eu sinto muita falta da cidade, do povo de Limeira. Nos acolheu muito bem, minha família. Então, assim, é a nossa família, sabe? E a igreja de Limeira também, tem um coração gigantesco por lá. Mas a questão não era Limeira nem as pessoas, era eu, sabe? Eu precisava entender quem eu era, sem estar naquele ambiente. Então, e aí nessa parte da cirurgia, Deus começou a colocar assim pra mim, você sabe quem é a Camila, filha do pastor. Eita. Mas quem é a Camila sem ser a filha do pastor? Somente filha de Deus. E eu vou ser bem sincera com todos vocês, meu povo, vou falar a verdade. Por mais que a gente cresça na igreja, nunca me desviei, nunca fiz nada assim. A gente peca, né? Porque a Bíblia nos diz que a gente... Nós somos pecadores. Mas, assim, uma vida, vamos dizer, uma vida mais regradinha. Mas eu ainda tinha dificuldade de entender quem Deus era como Pai. Eu sabia quem Ele era como Deus, como Senhor, como soberano, como Criador. Jesus como Cristo, né? O Espírito Santo. Mas eu não entendia o papel de Deus como Pai. Em mim, E aí, eu sempre, por eu ter que fazer, porque assim, essa cobrança que eu carregava, eu sempre fazia muito pra ser amada e ser vista. Porque eu queria que as pessoas começassem a olhar pra mim e me aceitassem. Então eu tinha que ser alguém que eu não era, mas eu não entendia essa verdade. Então pra Deus eu sempre fazia isso. Pra Deus me aceitar, eu nunca dei uma pausa de umas férias na vida na igreja. Eu sempre estava em todo o tempo. E isso foi uma das coisas assim que não foi um problema da igreja, de novo. Fui eu que eu me atolei porque eu queria estar ali, porque na minha cabeça eu não ia ser aceita por Deus, talvez. E meu casamento precisava de cuidado. E Deus me fez parar e eu não entendi a primeira vez. É o freio que Ele usa pra nos... Quando ele parou, eu não entendi, ele parou de novo. Foi a segunda cirurgia que eu fiz. E foi quando eu chamei meu marido e falei, agora eu entendi. Mas a gente chorou tanto, eu e ele, mas chorava tanto, porque não era nada assim. Gente, eu até me fico assim, meu Deus, eu não tenho uma história tão forte igual as outras pessoas que passam por aqui, né? Mas assim, porque, enfim, a gente cresce na igreja, às vezes não tem uma transformação de vida tão radical. Não sai das drogas, né? Né? Passei tanta coisa. Mas eu penso que às vezes a gente se sente tão preso a alguma coisa interna, independente de onde a gente está, sabe? Que a gente não sabe sair dali. E eu me senti dessa forma, sabe? Eu ficava pensando, meu Deus, ninguém me colocou aqui, fui eu. Mas eu me coloquei, eu preciso agora sair. E como eu vou fazer isso? Então, quando eu fiquei nesse tempo, ele saiu do serviço para cuidar de mim. Nesses 6 meses, eu já estava no digital, mas eu tive que parar todas as minhas atividades, por conta, não conseguia nem levantar. Minha irmã ficou fazendo algumas partes para mim, no atendimento. Então, assim, foi tudo meu Deus, um reboliço. Aí ele abriu mão de todas as atividades, que ele era líder do louvor lá, e a gente era dos jovens também, a gente que cuidava dos jovens, então a gente abriu de tudo, um monte de tudo, da dança, tudo. Começamos a deixar outras pessoas ficarem no lugar, mas a gente começou a... Peraí, vamos parar tudo. Isso doeu. Com certeza. Porque pra ele foi uma coisa mais assim, eu tô entendendo que preciso cuidar. Homem, acho que tem essa mais mentalidade, prático, né? Ainda mais ele que tem um jeitão mais prático. Sim. Eu já não conseguia entender, mesmo sabendo a verdade já agora, eu ainda sentia muita dor de abrir mão, de deixar e de... É que, na verdade, a tua identidade estava no fazer e não no ser, né? E eu acho que a maioria das pessoas, elas têm essa dificuldade. Elas dizem assim, se eu não for útil... É isso. Ninguém vai me notar. O que eu sou, então? O que eu sou? Então eu não vou prestar pra nada. E a pessoa começa a fazer atividade quando vê, tá no ativismo. É isso. E esqueceu de ser filho, de estar no devocional, de estar na oração. Porque, gente, não é porque você trabalha na igreja que você tá crente, né? Eu acho que... e é uma coisa tão interessante que eu vou falar agora. Mas eu acho que o desafio do cristão é ser crente. Exatamente. Então ser crente é o nosso desafio. Mas o que aconteceu nessa jornada? Eu entendi... Deus nos deu uma direção, chamei o meu pai e minha mãe, primeiro minha mãe, né, para conversar com ela, para
fazer ela entender todo esse processo. Ela super entendeu. E eu fui uma das mães, por sinal. Chamei ela sozinha pra tomar um café comigo, lá no amor e tal. Eu expliquei pra ela, ela chorava muito. Ela falou, eu entendo você. E ela sempre me impulsionou demais. Assim, ela mandava... Eu vou mandar a foto pra vocês colocarem aí no final. Ela tirou uma foto minha na ponta, na igreja, já dançando. E ela colocou um recadinho pra mim. Me lembra dos detalhes, sabe? E ela falou, só vai, se é Deus te direcionando, vai. Porque a gente sabe que você não tá brigada com ninguém, é questão de vocês, então vai. E a gente amou meu pai nos abençoou. A gente foi pra igreja, marcou um dia e nos despedimos. Mas vai pra onde? Agora, vai pra onde? E fazer Vocês o quê? não sabiam ainda? Despediu sem saber pra onde ia? A gente só precisava saber, assim, dar um start na nossa vida. A gente precisava dar um passo. Eu conheço essa história. Tá entendendo? Sim. E aí a gente começou a pesquisar, assim, eu falei, a gente tinha 2 projetos, nós temos 2 projetos fora do país que a gente abençoa ONGs, mais que a questão das nações voltou. E em um momento da minha vida ali da cirurgia, eu achei minha pasta, enfim. Uau. Só pra recapitular, Deus né? Deus me refez. fez lembrar da pasta, eu procurei, minha mãe me deu, pô, tá naquela caixinha que você mudou de casa, tal, tá naquele lugar. Achei a caixinha, tá lá a minha pasta até hoje. Era E Deus trouxe cuidando pra de Santa você. Catarina. Então, assim, tá comigo. E aí, eu entrei em projetos, comecei a tentar me encontrar lá em Limeira, mas eu ainda tava muito naquela questão. Precisava saber quem eu era em Deus, sem toda aquela movimentação que eu tava vivendo. E aí a gente veio, eu e o Alex, e aí ele falou, vamos pra Santa Catarina então, primeiro passo, porque quando a gente se conheceu, ele me ligou daqui, tava no Gideões. Uau, Aí, bacana, né? mas a gente era muito amigo mesmo, só Sim. de amigo. Ele foi a primeira pessoa que ele ligou na vida, ele comprou um cartão do orelhão. Olha E aí, só. ele gastou o cartão só pra me dar um parabéns. E aí ele falou, tá bom, vamos pra Floripa, porque sempre foi um sonho, Floripa, o Sim. balneário. E pesquisando assim, foi uma cidade que a gente achou custo-benefício pra gente dar um passo. E aí ficamos naquela oração foi quando o meu trabalho, a pastora Luciana, olha, Vocês conheciam eles? eu conheci a pastora Luciana antes, por quê? Porque eu trabalho no digital com pessoas cristãs. E aí uma mulher, que é a pastora Daniela, que veio pregar aqui, Aham. a pastora Daniela era minha cliente do Do digital, do Mevan. E aí eu falei, você mora aí, como que é? Ela falou, vou te passar o telefone da pastora Luciana. Mentira, Eu falei, olha tá bom. Chamei a pastora Luciana, ela falou, quando você vir pra Palhoça, você vem nos visitar. Eu falei, mas nem sei o que é Palhoça. Porque eu tinha visto Itajaí, Balneário. Aí ela falou, Palhoça? Aí eu fiquei assim, o que é Palhoça? Fui pesquisar. Aí ela falou, vem conhecer ainda mais de Cristo. Eu falei, mas do nada, ela é pastora então. E assim, deu 2 semanas, eu fechei uma casa em Palhoça e a gente veio aqui. Com 2 semanas aqui, a gente foi visitar a Mais de Cristo. Uau. Estamos até hoje. Uau! Eu lembro de vocês em tudo, no GC, em tudo. Cara, eu lembro da trajetória de Foi. vocês. É Muito maravilhoso. legal. Aí, assim, nesse Se processo... escondendo toda. Né? Depois bem reclusa. Então, é esse processo. Só que eu cheguei aqui ainda, já sabendo quem eu era, já sabendo quem eu gostaria de ser, de fato, eu, mas no novo. E quem que ia me aceitar? Porque lá, crescer comigo é uma coisa, eu vou me adaptando. Agora, chegar do nada e me apresentar novo. como eu sou, nem todo mundo aceita como eu sou, porque eu sou diferente. E isso não me torna especial. Meu pai sempre falou pra mim, filha, você sempre foi diferente, mas isso não te torna mais especial que os outros. Isso eu gravo na minha mente. Então eu cheguei assim num desafio total, tipo, cara, a Camila chegou, sabe? Não vai ser aceita. Porque eu já nunca fui aceita antes, né? Em alguns momentos. Depois seu pai começou a me aceitar, minha mãe também, com certeza. Mas assim, ainda era um processo, sabe? Da sua vida ali e tal. E aí eu cheguei, fiquei muito assim, a dança pra mim já tinha morrido. Até falei pra minhas irmãs, eu acho que não é mais pra mim, porque eu entendi que a dança foi naquele momento, mas agora Deus quer me dar... Porque eu achava que fazia parte daquele negócio, tipo assim, eu ia atrás da minha irmã, sabe? Ainda era um desejo que minha irmã queria, não eu. Então, enfim, tipo, eu vivia muito tempo tentando achar coisas que os outros queriam e não eu, de fato, mas o que eu quero hoje. Então a dança não fazia parte mais dos meus planos. Então eu cheguei na Mais de Cristo, não via o culto, eu só ia de quinta e domingo de manhã, não tinha dança antes, só tinha noite, né? Me convidaram pra live, fui. Aí eu vi a dança, conheci a Ana Carol, né, a Aira. Enfim, tentei entrar ali, mas sabe quando você entra e fica mais reclusa assim? Você fala, eu vou precisar de mim, vocês me falam, né? Participei de algumas coisas, foi muito legal, mas pedia um tempo. Sempre que eu precisava, assim, voltar, minha mãe doente já nesse período. Mas eu nunca acreditava que era uma doença pra morte. Eu achava que era uma doença e eu tava orando e ali com ela. Então, assim, enfim, muita mudança também, muito radical de clima, de tudo. Porque aqui é muito frio. E a gente, assim, nosso coração lá, e sabe, porque a gente fica com saudade, porque eu sou muito apegada à minha família. Então, nesse processo, muita transição. a dança ainda era uma parte, assim, que tava
eu tava tentando encaixar algo que parecia que realmente não tava sendo, sabe? Por mais que as meninas me receberam demais aqui, sabe? Um acolhimento muito bom. Sim. Mas, de novo, sobre pessoas e não sobre a dança, né? E aí foi quando a minha mãe faleceu, no ano passado. E foi até de Deus porque eu tava aqui. E nesse serviço, né, nesse trabalho digital, um dos clientes falou assim pra mim, você precisa vir pra cá, pro Rio de Janeiro, no evento que vai ter. Eu falei, mas como que do nada agora eu vou pra aí? Não, você vai ter que vir. Eu falei, gente, mas em um dia como que eu vou organizar tudo? Sim. Fui, fiquei 3 dias lá, ainda brinquei com a minha mãe, eu tô em Balneário aqui no evento, vou pra o hotel, tudo que eu fiquei. Pra disfarçar, porque eu queria fazer surpresa pra ela no Dia das Mães. Pra chegar. E aí, e ela fez, foi assim, normalmente a gente fazia sempre pra ela. Mas nesse café Dia das Mães, ela fez pras minhas irmãs. Meu Deus, ela fez a mesa? Foi, ela que fez a mesa. E ela fez uma cartinha pra cada filha. E ela começou a ler na hora ali, como se fosse uma oração ao Senhor. E nesse momento foi um momento único, minhas irmãs contam, que eu não tava, né, eu tava em viagem. Ela falando assim que ela orava, é uma cartinha como se fosse uma oração de agradecimento ao Senhor, pelo primeiro pacotinho, o segundo pacotinho, sabe? As 4 filhas. Linda. E ela fez um café especial para minhas irmãs ali, porque era um tempo bom. E aí, quando acabou o almoço, eu cheguei e eu tenho esse videozinho mostrando. a gente chorando um monte, se abraçando, sabe? Nesse dia. Porque ela não sabia mesmo que tu esperava que eu chegava lá e achava que eu tava em Balneário. Que eu falei, não, eu tô aqui em Balneário, né? Tadinho, pra poder fazer uma surpresa, Sim. né? E, nossa, ela chorou tudo. E a gente ficou assim, uma semana grudadinha. E ela até melhorou muito, porque a gente mantinha um contato todos os dias. Mas, enfim, eu cheguei aqui em quinta-feira, no sábado ela internou, faleceu no domingo. E eu voltei pra lá já no domingo mesmo. O que, assim, no meu coração hoje, eu sinto que ela já estava nos ensinando, já estava deixando claro, já estava mostrando, né, que um dia aconteceria. Como a gente sabe que a morte está para todos nós. E a minha esperança agora é de reencontrá-la no céu, porque, né? Amém. Somos eternos, graças a Deus por isso, que a nossa esperança não é essa terra, né? Pois é. Assim, a morte da minha mãe me deixou bem assim, sabe quando você fica... O que está acontecendo? Sim. Eu fiquei nesse estado, né? E aí foi quando tudo mudou tudo de novo na minha vida. E aí entra o versículo. Então vamos ler, meu Deus, será que eu consigo agora? Tô aqui me aguentando pra não chorar. Tá lá em Romanos 12:2, que diz o seguinte: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que esse versículo? Minha mãe, ela me chamava de flor de maracujá. Ela falava que todas as flores eram lindas, mas a flor de maracujá, ela não é linda de fora para dentro, é de dentro para fora. Uau. Então ela sempre reconheceu quem eu era e sempre me motivava a ser quem eu era. Então nos últimos momentos ali, ela sempre me incentivava a eu continuar sendo quem eu era, porque ela começou a entender de fato e me aceitar e fazer com que eu me aceitasse, sabe? Ela me deu blusas, tudo assim. Ela falava, brilha, filha, só brilha. Porque ela falava, você nasceu pra brilhar, então você precisa brilhar do seu jeito. E ela deixava cartinhas, flor de maracujá, minha flor de maracujá. Então, quando eu comecei a entender essa verdade, esse versículo faz todo sentido pra mim, porque quem eu sou em Deus? Eu não preciso hoje ser um padrão, né? Me colocar no padrão da sociedade para ser aceita, porque é isso que acontece hoje. A internet nos coloca isso hoje, porque a vida padrão de uma pessoa é essa. Todo mundo tem que querer isso. Se você não tiver aquilo, você não vai ser aceito. Status pessoal. E às vezes, Pri, eu fico pensando assim, cara, até hoje eu tô tão diferente. Foi pra minha psicóloga isso. Porque as pessoas querem uma coisa, almejam alguma coisa por status. E o meu é totalmente diferente. Então, assim, será que aquele negócio que eu achava que eu tinha um problema dentro de mim, hoje, na verdade, é a minha solução? É uma virtude. Sabe? Eu fico pensando, eu me sinto tão grata ao Senhor por ser diferente. E esse versículo mostra o quanto Deus foi bom, né? E permitiu que eu vivesse tudo isso. Me fez lembrar de momentos assim como esse, para que eu pudesse viver um novo tempo. Então, aí voltando já no tempo de hoje, né? Como eu estou hoje... essa transição da minha mãe, enfim, eu fiquei parada há muito tempo, mas Deus me renovou de uma maneira, mas de uma maneira assim tão grande na dança. Uau! E a dança, sabe quando você não dá mais nada? Mas Deus, ele fala, continua. E aí hoje a dança pra mim é algo que é a maior ferramenta que eu tenho hoje, sabe? Pra entregar ao Senhor a minha adoração, minha gratidão. E eu sei, pra deixar já pra todos vocês que estão assistindo, que não é sobre a dança. Um dia pode ser que eu não dance mais. E na minha cabeça está tudo bem. Está super claro isso. Porque hoje eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou. E eu sei o que eu estou vivendo na Terra.
Então não é sobre a dança, mas é sobre pessoas. Então hoje eu faço o que Deus quiser que eu faça, mas sobre pessoas. E é assim que eu vou vivendo, do jeito que eu sou, envolvendo pessoas. Então o meu jeitinho de ser, acredito que seja isso. Eu lembro do meu pai lá atrás, eu preciso de uma pessoa que sabe liderar, que sabe cuidar de pessoas. E ele hoje eu hoje eu estou nessa área de desenvolvimento pessoal também. Amo, me encontrei. Sabe quando você fala assim, meu Deus, como eu pude viver sem isso há tantos anos? Nasci pra isso, não sabia que existia. Sim. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço. Muito pra Deus. Amém, glória a Deus, que alegria. É aquela conversa que a gente gostaria de conversar 1000 anos mais. Eu quero te agradecer, que testemunho lindo. Me fez chorar um monte aqui, meu Deus. Mas eu sei, Mi, que Deus tem te usado para essa geração. Amém. E independente de dança, pela pessoa que você é, onde você chega, você transmite paz, alegria. E ela também faz parte nos hospitais, né? Sim, nem falamos, sim, né? verdade. É os palhaços da alegria, Sim, não? é o Pregadores da Alegria. É pregadores, palhaços da alegria, porque é palhaço, é pregadores da alegria. Mas são palhaços, né? Né? Não Vamos deixa de palhaços ser. nos hospitais. Então, essa alegria que contagiava desde que ela era pequenininha, hoje leva alegria para aqueles que ninguém pensa, para os esquecidos. Então, eu quero dizer para você, continue, persevere, que é lindo o que você faz. Onde você chega, você irradia essa alegria do Senhor e que você nunca perca essa essência. Em nome de Jesus, obrigada pela tua presença, obrigada a você que assistiu até aqui. Um beijo pro pessoal lá de Limeira, que alegria conhecer vocês. Já dá seu like, compartilha, comenta aqui embaixo para saber o que você achou desse episódio. Obrigada também aos nossos patrocinadores, obrigada sem vocês, isso aqui não seria possível. E nós agradecemos ao Senhor pela sua vida. Que Deus abençoe tua família, tua casa, teu ministério e que venham muito mais podcasts. Põe aí embaixo, gente, põe nos comentários aí. E onde há um verde, sempre há um rosa. Trend, sempre é um verde e um rosa. Ela que me ensinou isso hoje, gente. Quem sabe a trend aí, posta. Um beijo. Tchau, gente. E até o próximo Tete a Tete. Deus abençoe.